Olá, eu sou Agenor Júnior do Espaço da Coluna GIM. Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo e esclarecer as principais dúvidas que chegam aqui no nosso espaço. Uma das principais dúvidas que chegam aqui no espaço é: doutor, você é contra a cirurgia de coluna? Não. Eu sou contra as cirurgias que não precisam ser feitas. O nosso espaço, ele procura, dentro desse diagnóstico, que geralmente chega nas mãos do paciente através de uma imagem, de uma ressonância magnética, encontrar um sentido para aquela pressão que está ocorrendo ali na vértebra. Essa pressão na vértebra pode provocar alguns distúrbios, como a hérnia de disco, uma espondilolistese, ela pode aumentar uma escoliose. E o nosso papel fundamental é achar a origem do processo. Na quiropraxia, no nosso método aplicado aqui no espaço da coluna, nós definimos um padrão para descarga de gravidade. Dentro desse padrão de descarga de gravidade, nós distribuímos o peso em um quadrante. Eu divido esse espaço, a parte de cima, a parte de baixo, a parte direita, a parte da esquerda, a parte de flexão, a parte de extensão. Nesse padrão, eu consigo acertar esse peso, essa carga, essa força. Pois veja bem, se eu recebo no núcleo, no centro da vértebra, a pressão bem distribuída, esse disco que está aqui, que o papel dele é amortecer esse peso, ele vai funcionar normalmente. Eu posso colocar a carga que ele vai absorver. Mas quando ele sai desse padrão, quando ele começa a migrar para a periferia, ele vai distribuir a carga de forma desregulada e isso é o que vai pressionar o disco. Eu posso mostrar aqui, fica claro, se eu pressiono do lado direito, ele vai sair para cá. Esse toque é aonde vai fazer com que o paciente tenha uma dor radicular. É uma dor que irradia. Ela vai sair da lombar. Ela vai sair. Isso aqui é uma hérnia de disco, para ficar bem claro, na vértebra L5 com L4. Então, quando ele toca nesse nervo, ele vai irradiar. A altura depende de qual nervo desse ele está comprimindo. Então, a pergunta é: eu tenho que operar ou eu posso fazer um tratamento conservador? Então, eu tenho que fazer a cirurgia? Ou qual a solução à luz da quiropraxia? Para nós da quiropraxia, no meu método, o método MIG, eu vou observar alguns parâmetros. Para mim, a sua ressonância magnética, aquela foto, ela não representa o indivíduo como um todo. Eu preciso fazer uma avaliação clínica. Eu preciso entender seu estilo de vida. É muito importante para a gente abranger o maior espaço possível de pressão e informações desse indivíduo. As variáveis são infinitas. As articulações fazem movimentos praticamente infinitos. Então, o que eu quero agora? Eu posso fazer um movimento aonde eu vou tirar essa pressão? Posso. Na verdade, a única posição que a quiropraxia, eu em particular, não entro, é quando o disco ele vem para dentro, ele entra no canal e toca na medula. Mas é tão interessante que a maioria das hérnias não sai contra essa estrutura nervosa. Ela pode sair para frente, ela pode sair de lado, ela pode sair para trás. E aquele exame que está ali com 3 hérnias de disco e o seu ortopedista acredita que tem que tirar essa hérnia,
Nós, quiropraxistas, pensamos diferentes. Se eu não tenho toque nessa estrutura, essa dor irradiada, ela pode ser de outra origem, não especificamente desse espaço. Nós entramos nesse processo fazendo movimentos específicos, fazendo uma descompressão de estruturas, aonde o disco vai ter a condição de afastar cada vez mais dos nervos, das raízes nervosas. É um mecanismo, eu não posso dizer simples, porque você tem que ter uma boa anamnese, você precisa fazer uma boa avaliação. Eu preciso entender todo esse movimento muscular, são cadeias musculares. Mas nós, dentro do nosso método, sempre primamos pela distribuição igualitária da carga de gravidade. É muito fácil, até quando eu vou atender alguém que é da engenharia civil e eu toco nesse assunto. Você constrói um prédio, ele inclina. Vai adiantar você pintar esse prédio? Não. Você precisa diminuir a inclinação e reforçar as estruturas, senão ele vai romper. Então, na maioria dos processos com indicação cirúrgica, eles estão procurando somente tirar esse excesso, que é chamado de hernia de disco. Mas se ele vai lá, tira essa estrutura, mas não corrige essa carga de gravidade, o que vai acontecer com esse produto? Ele pode continuar a sair. Ou ele pode empurrar para cima ou para baixo. É por isso que nós atendemos no nosso espaço pacientes que já fizeram 3 cirurgias, 4, 5, e estão com indicação de outros processos cirúrgicos. É o cirurgião que errou? Eu acredito que não. É a visão do processo que não está correta. Ou você acerta a origem do problema, ou você não vai ter solução. É claro para mim, se eu migro da periferia para o centro, diminuiu a pressão. Se eu deixo a carga irregular, eu vou ter a pressão. Se eu entro e parafuso, eu perco essa articulação. Não vai mais ter como eu tirar isso para o centro. E aí começa um ciclo vicioso. Dói, eu faço contração, aumenta a minha dor. Então, voltando, pensando numa estrutura física, de uma estrutura de um prédio que eu citei há pouco como exemplo, isso é uma coluna que tem duas balizas, aonde ela articula. Se eu penso numa construção civil, eu tenho um prédio com 4 pilares principais, outros que têm apoio ali, mas eles não movem. Agora imagina isso aqui. Isso aqui pode ficar travado? Não, não pode. O problema da coluna é a perca de movimento. A recuperação sem cirurgia, ela passa por alguns processos. Ajuste vertebral, alinhamento da descarga e movimento. O corpo ele precisa ser provocado para ele reagir. Eu preciso fazer com que o meu sistema reestruture isso. O processo ele é perfeito, ele é inteligente, ele é dinâmico. Não é um bloco de concreto que não pensa, que não sente. Nós podemos, inclusive, usar a dor como um professor. Ele está falando para mim, ó, eu estou pressionando aqui, estou irradiando por aqui. Eu preciso seguir essa clínica, fazer aquele movimento, aquele detalhe, onde eu vou conseguir manobrar isso aqui e voltar a estrutura para o eixo. Essa é a solução sem cirurgia que nós apresentamos no espaço da Coluna Gym. Então, pessoal,
tem solução sem cirurgia sim. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, dê lá seu like, compartilha, vamos levar o máximo de informação às pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem cirurgia sendo feita sem necessidade. Pega aí uma outra avaliação, vai no quiroprata da sua cidade. Se você estiver em Goiânia, vai ser um prazer atendê-lo. Nós atendemos gente hoje em Goiânia, praticamente do país inteiro, e vai ser um prazer poder ajudar vocês. Um grande abraço, até o próximo.